TDAH e Ritalina, quais são as suas relações? Pois bem, o TDAH é uma doença do neurodesenvolvimento, ou seja, tem que aparecer na infância e ela pode sim manifestar na vida adulta, mas não existe adulto que abriu um quadro de TDAH. Para ele ter, provavelmente lá na sua primeira infância, na sua adolescência, ele já tinha os sintomas e talvez naquele momento não foi diagnosticado. Um dos tratamentos para o TDAH é o uso da Ritalina. A Ritalina, ela é um metilfenidato, também temos como nome de Concerta. Ele age ali inibindo a recaptação de dopamina, ou seja, vai sobrar mais dopamina ali. E o que vai acontecer? O paciente que faz uso da medicação, quando ele tem a indicação, vai melhorar sua atenção, vai diminuir a hiperatividade, vai diminuir a impulsividade, a irritabilidade, ou seja, vai tratar aquela doença. A Ritalina ela tem em algumas apresentações, então ela existe de 10 miligramas, de 10, de 20, de 30 e de 40 miligramas, com a liberação modificada, que é conhecida como Ritalina LA. A sua meia-vida da Ritalina 10 miligramas é uma meia-vida curta, ou seja, às vezes a criança ou o adulto precisa tomar ela de 4 em 4 horas, porque a sua vida útil ali no organismo para fazer o efeito, de uma forma leiga para entenderem, dura mais ou menos isso. Às vezes o paciente ele fala, eu tomei o medicamento, mas eu senti que ele perdeu o efeito. Aí entra a opção da Ritalina modificada, que ela vai durar mais no organismo, ele equivale mais ou menos a 2 tomadas da outra Ritalina. Também temos no mercado o Concerta, mas qual que é a diferença se os dois são metilfenidato? O Concerta, ele é nas apresentações de 18, 36 e 54, são apresentações que são de liberação modificada, e a diferença para a Ritalina LA, que normalmente ela é de uma única tomada durante o dia, porque ele dura mais vezes. São medicamentos usados para tratamento do TDAH, não é medicamento utilizado para aumentar a performance, para ele ficar mais concentrado, e também opções para pacientes que têm um transtorno que chama narcolepsia, que é um outro transtorno que é relacionado ao paciente que dorme demais. Em outro momento eu vou explicar sobre isso. O que eu quero trazer aqui para vocês? Que quando o TDAH está apresentando prejuízo, quando o adulto realmente tem o diagnóstico e ele precisa tratar, esse é um dos medicamentos que temos no mercado. Lembrando que quando a gente está tratando medicamentosamente o paciente, os sintomas, na maioria das vezes, eles não fazem remissão completa. Em torno mais ou menos de 50% a gente observa da remissão. E o que isso quer dizer? Que quando ele vai ficar melhor dos seus sintomas é quando associar a terapia cognitiva comportamental junto. Por quê? Porque o TDAH, ele vai aprender a lidar com as suas habilidades. Então, ele vai flexibilizar, ele vai reconhecer o pensamento, ou seja, o tratamento é multidisciplinar, medicamentoso e terapia. Na prática clínica, a gente observa que quando o paciente faz o uso da medicação, unicamente só ela, a gente observa que a adesão é baixa. Os estudos mostram que até 12% continuam o tratamento. Por quê? Porque às vezes não vê tanto a melhora, o medicamento não é um medicamento barato, lembrando que precisa fazer o segmento certo, porque é um medicamento de receita amarela, receita controlada. E o porquê que é amarela? Porque que ele é um derivado de anfetamina e pode sim dar dependência, dar tolerância. Então não é um medicamento para ser usado sozinho, sem ter um apoio ali, um suporte do profissional. E pode sim, gente, causar essa dependência do paciente querer ficar tomando vários durante o dia e passar a dose máxima, que para o adulto a dose máxima é 80 miligramas e para a criança 60 miligramas. Alguns efeitos colaterais também podem ser apresentados, como principalmente a perca do apetite, a insônia, a agitação, a ansiedade. Não é para você ler os sintomas de TDAH na internet, achar que tem, conseguir esse medicamento de uma forma ilegal, usar o medicamento de um amigo, porque o TDAH pode ser comórbido a outros transtornos, como depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar. E quando essas outras doenças não estão estabilizadas, a Ritalina pode, em vez de ajudar, prejudicar ainda mais o paciente.